A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje não vou aparecer no vídeo, tá? Mas vocês não se preocupem que a leitura bíblica vai ser abençoada, que Deus possa abençoar a nossa leitura, que nós possamos ter discernimento, sabedoria para entender. E hoje nós iremos entrar no capítulo 3 de Amós, que fala sobre o leão ruge. No versículo 1 fala: ouvi esta palavra que fala do Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: a vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra, portanto, vos castigarei por todas as vossas iniquidades. 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? 4. Rugirá o leão da selva, sem que tenha pressa. Dará o leãozinho o seu rugido no seu covil, se nada tiver capturado? São perguntas, irmãos. Vamos lá. O companheirismo com Deus só pode ser desfrutado sobre a base da separação do mal. No 4. Assim como o leão ruge quando encontra sua presa, do mesmo modo Deus faz com que o profeta faça ouvir a sua voz, porque ele está pronto para executar a vingança. Versículo 5. Cairá a ave no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra se não tiver apanhado alguma coisa? A ideia é: a ave é apanhada porque está perto demais da armadilha. A armadilha que o pecador arma para si mesmo é o pecado. 6. Será tocada trombeta na cidade se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade que o Senhor o tenha feito? Certamente não fará alguma coisa o Senhor Deus, sem que revele seu segredo aos seus servos, os profetas? Porquanto, irmãos, essa é a graça da qual se fala aqui. O Senhor adverte aqueles a quem ele está para julgar. Isso é feito para provocar o arrependimento, ou seja, se possível, que o julgamento seja interrompido. 8. O leão rugiu. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus, o Senhor. Quem não profetizará? O sentido é assim: como o rugido do leão causa temor, do mesmo modo, quando o Senhor fala, o profeta deve temer, não profetizar. Os pecados de Israel. 9. Proclamai isso nos palácios de Astode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: reuni-vos sobre os montes de Samaria e vede que há grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos no meio delas. 10. E não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando violência e despojo em seus palácios. Persistir no mal da cobiça e no amor ao dinheiro amortece a consciência moral, irmãos. O cativeiro pela Síria. 11. Portanto, o Senhor diz: assim o inimigo virá por todos os lados da terra, derrubará a sua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. O sentido da frase, irmãos, o inimigo virá, pelo menos nesse caso, refere a Senaqueribe, o rei assírio. Ele esvaziaria os palácios de Israel, que estavam cheios com os despojos roubados dos pobres, e etc. 12. Assim diz o Senhor: da mesma maneira que o pastor livra a boca do leão as tuas pernas, ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, num leito. 13. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos. 14. Que no dia que eu visitar as transgressões de Israel, visitarei também os altares de Betel, e serão cortadas as pontas do altar e cairão por terra. 15. Derribarei tanto a casa de inverno quanto a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão arruinadas, diz o Senhor. Irmãos, no versículo 12, que fala:
Tão meticulosamente será a ação de Senaqueribe que as poucas pessoas deixadas com vida poderão ser comparadas à ponta das orelhas de uma ovelha, tirada da boca de um leão para provar ao dono que ela havia sido morta. Em Samaria, no canto de uma cama, em Damasco, num leito, indica os ricos luxuosos, mas Israel constataria que tais riquezas não os salvaria. 13. Aos insultos e negações dessas pessoas em Samaria, Amós afirma, e em razão, que as suas palavras não são realidades, as palavras do Senhor Deus, sim, o Deus Todo-Poderoso. 14. A palavra altares é plural de magnitude, fala da grande altar erguido em Betel com Jeroboão, o culto do bezerro de ouro, e serão cortadas as pontas do altar e cairão por terra. Refere-se ao altar do bezerro de ouro. As pontas representam os mais sagrados desse altar pagão. A predição é que quando o juízo vier, essas pontas serão cortadas, o que significa a rejeição de Deus desse altar, feito pelo homem como uma expiação pelo pecado, irmãos. Que todos saibam, assim como nessa predição, as pontas do altar feito pelo homem numa tentativa de substituir o Calvário, será o devido tempo cortado e cairá por terra. 15. Essa passagem fala, obviamente, da prosperidade de Samaria, onde o luxo e o ócio e o conforto, entre outras coisas, haviam solapado toda a força espiritual do povo de Deus. A frase, e as grandes casas serão arruinadas, diz o Senhor, refere-se a todas as casas neste mundo que estão construídas sobre a areia. Elas finalmente ruirão. Casas construídas na areia, casas construídas nas rochas. É a passagem da Bíblia, irmãos. Se você constrói sua casa na areia, vem um vento e vai derrubá-la. Se você constrói sua casa nas rochas, sua casa estará firme e forte na presença do Senhor. E isso é o que diz sobre os pecados de Israel e o cativeiro pela Assíria. No capítulo 4, irmãos, a depravação de Israel. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres e esmagai os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, trazei cá e beberemos. Deus, o Senhor, jurou pela sua santidade, eis que virão dias sobre vós em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pescador. 3. Saireis pelas brechas, um atrás da outra, e sereis lançados aos palácios, diz o Senhor. Israel não se arrependeu. Vinde a Betel, e transgredi, aumentai em Zilgal aos transgressores, e trazei a cada manhã os vossos sacrifícios, a cada 3 anos os vossos dízimos. Oferecei sacrifícios e louvores com pão levedado, e proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-lhes a vós dar dentes limpos em todas as vossas cidades, e houve falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. 7. Também vos retive a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre a cidade. E sobre outra cidade não fiz chover. Sobre uma parte choveu, e a outra parte, a qual não choveu, secou-se. 8. Vinham 2, 3 cidades de uma cidade para beber água, e não se saciavam. Contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Feris-vos com queimadura e com ferrugem. A locusta devorou as vossas muitas hortas e as vossas vinhas, as vossas figueiras e os vossos olivares. Mas vós não voltastes para mim, diz o Senhor. 10. Enviei contra vós mortandade, tal como no Egito matei a espada os vossos jovens, deixeis levassem presos os vossos cavalos, e fiz subir o mau cheiro dos vossos acampamentos até as vossas narinas. Contudo, não se voltastes para mim, diz o Senhor. Transformei as águas entre vós como quando Deus transformou Sodoma e Gomorra, e vos fostes como um tição arrebatado no fogo. Contudo, não se voltastes para mim, diz o Senhor. 12. Portanto, desta maneira te farei, ó Israel, e porque tenho que te fazer isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele que forma os montes e cria o vento, anuncia ao homem, ao seu pensamento, o que faz de manhã
da manhã trevas e pisa sobre as alturas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? No capítulo 4, irmãos, que fala, vamos começar do versículo 1. A frase "ouve uma palavra, vós vacas de Bazã" diz respeito aos ricos campos pastoreio ao oriente do Jordão, onde o gado que se alimentava ali tornava forte e gordo. Aqui os nobres de Samaria são comparados a eles, que oprimes os pobres e esmagais os necessitados. Registra o amor de Deus pelos pobres e pela sua indignação contra a opressão, que é uma característica do livro de Amós. No 2, as escrituras falam do monarca assírio, o qual, ao subjugar os inimigos, passara ganchos através dos lábios inferiores dos seus cativos e, desse modo, a conduzia à escravidão. Isso aconteceria a Israel. 3. Eles serão conduzidos não pelos portões da cidade de Samaria, mas através de muros quebrados. Irão silenciosamente em fila reta para poder amenizar a dor dos seus lábios torturados. Um modo melhor de traduzir a última frase, irmãos, serão lançados como escravos no palácio de Senaqueribe. Em outras palavras, o luxo de Samaria seria reduzido à escravidão. No 4, se refere-se ao convite do versículo 4 e 5, tem a intenção de ser irônico. Vinde a Betel, mas não para adorar a mim, para transgredir contra mim. O povo de Israel professava adorar a Deus, mas o adorava sob a forma de bezerro de ouro, como multidões fazem hoje em dia sob as formas ditadas pelo homem, e que não são a cruz do Calvário. Deus denuncia como idolatria todo o culto que não é baseado à obra expiatória do Calvário. Voltastes para mim, diz o Senhor. No versículo 6. Nos versículos seguintes, o Espírito Santo, por intermédio do profeta, expõe os exemplos do juízo que ele havia enviado em várias épocas para corrigir Israel. A frase, contudo vos não voltastes para mim, diz o Senhor, revela o amor incansável de Deus que não havia conseguido vencer a rebelião deles. No versículo 7, tudo que revelava o que o Senhor tem a controle total, como deve ser óbvio. 8. Contudo, não voltastes para mim, refere-se ao fato de que, enquanto ele estava cambaleando de uma cidade para outra para achar água, ainda assim os seus corações estavam duros, que as circunstâncias terríveis nas quais se encontravam não foram suficientes para se relevá-los a arrependimento. O Senhor tratou com Israel com fome, com seca, e então as pragas mais em vão. Enviei contra vós mortandades, como o Egito, refere-se à praga do Êxodo 9:3, mas é uma alusão à praga que era como epidêmica do Egito e outras enfermidades, epidêmica do Egito e outras enfermidades odiosas pelas quais esse país era notório. Nenhum juízo parecia ser suficiente para levar Israel de volta para o Senhor. 11. E vos vostes como uma audição arrebatado do fogo, refere-se ao que foi apenas a misericórdia de Deus que teve a destruição antes que fosse total. Porém, a impenitência era a resposta imutável de cada golpe. Mas não se voltastes para mim. Como consequência, agora eles foram advertidos do juízo supremo, isto encontra-se com o próprio Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Significa encontrar-se com Deus para juízo, convertendo-se a Ele com coração transformado, orando para que Ele perdoe e desvie a sua mão pesada. A majestade de Deus é disposta nessa escritura. Os montes podem ser vistos, o vento invisível, o pensamento do homem não pode ser lido. O dia e a noite são imutáveis, e o giro da terra em sua órbita é invariável, mas tudo está sob o poder deste juiz temível, Jeová Elohim Sabatuai, e o seu nome é Jeová. Irmãos, nós vemos aqui que quando Deus fala nesses versículos, mas não se voltaram para mim, com a misericórdia de Deus, quantas e quantas vezes ele tentava trazer aquele povo para a sua presença, tentava trazer aquele povo para a presença verdadeira de Deus e que deixasse o bezerro de ouro, que não adorasse outros ídolos. Isso, a Bíblia inteira fala sobre isso, irmãos.
O problema é que as pessoas teimam em seguir ídolos, em amar o dinheiro. Então, o que Deus estava falando aqui? Deus queria que aquele povo se voltasse para ele, que aquele povo fosse fiel a ele. E assim é hoje, irmãos. Hoje muitos adoram a ídolos, muitos querem adorar a ouro, a dinheiro, a riquezas. E a sua ganância faz com que aquelas pessoas se afastem de Deus. Muitas pessoas hoje se afastam de Deus por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa de bens, por causa de carro, por causa de casa. Então nós temos que entender que tudo que nós temos hoje é Deus que nos deu, é Deus que nos permitiu ter. Então nós temos que adorar apenas Deus, nós temos que buscar apenas por Ele, amém? Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar nossa vida e para que Deus possa trazer refrigério em nossas almas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego a Ti, Senhor, meu Deus, essa leitura bíblica, que o Senhor possa levar discernimento e sabedoria na vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui, e que eles venham, Senhor, meu Deus, se entregar totalmente a Ti, confiar, Senhor, meu Deus, somente no Seu amor, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.